Nesse verso, vamos tentar entender qual é o impacto que as palavras do Guru estão tendo em nossas mentes e como isso começa a transformar nossas vidas. Hoje estamos analisando o verso 25 e o Guru começa dizendo que a palavra do Guru é uma joia incrustada com diamantes. Uma mente que abraça a palavra enfeitada se fundirá nela. Quando a mente se une à palavra, sente amor pela permanência. O divino em si é o diamante e a própria vida. A quem o dá, eles recebem. Diz Nanak, a palavra é uma joia incrustada com diamantes. Temos ouvido sobre como a mensagem do Guru é a sabedoria de todas as sabedorias, a maior mensagem. O que há de tão grandioso nessa mensagem e qual é o impacto que ela está causando em suas vidas? Guruji começa dizendo que a palavra do Guru é uma joia incrustada com diamantes. Portanto, o que está sendo ensinado aqui é a mensagem do Guru, que é uma riqueza, um tesouro de valor máximo na vida. A coisa mais importante e valiosa na vida é isso. E diz que essas palavras são cravejadas de diamantes, porque cada linha do Guru revela algo novo sobre você. Você aprende algo mais sobre quem você é. Pense nas palavras usadas aqui. Uma joia incrustada com diamantes. Eu penso em como você vê nas notícias celebridades gastando com diamantes, colocando em tudo. Eles colocam diamantes em seus telefones, em seus carros. Eles até os colocam em seus dentes. E parece que quanto mais extravagantes são essas coisas que eles fazem com essas joias, parece que ganham mais atenção. Vamos pensar sobre o que esses diamantes são. O que o Guru está tentando dizer agora? Em resposta a tantas virtudes e qualidades diferentes, traços humanos associados ao pensamento divino. E já vimos esses mencionados até agora nos versos anteriores. Vimos palavras sobre Sehed, tranquilidade, sabedoria eterna e verdade. Ser desejoso, superar a mente, o ego, superar as 5 distrações, transcender a morte, render-se e aceitar a vida. Então o Guru já nos mostrou que a mente pode estar em um estado muito mais elevado e iluminado com todas essas qualidades. E esses são realmente os diamantes que as palavras do Guru têm para você. Isso está disponível para você. Então essa sabedoria, esse Shabad, está incrustado com diamantes. As palavras do Guru têm a capacidade de entregar todas essas joias para você. E essas joias são virtudes, qualidades que você pode ter consigo mesmo. Então o que a mensagem do Guru está tentando fazer é substituir as tendências egoístas por qualidades divinas. E o Guru continua dizendo, Shabad, uma mente que abraça a palavra enfeitada se fundirá nela. Uma vez que você está colorido com esta mentalidade divina, essa mente não pode mais permanecer a mesma. Ela se transformou. Agora é uma versão superior de si mesma. E assim você começa a mudar de humano para divino. Gosto de pensar quase que como um super-herói dos dias modernos. Não aquele que tem poderes para voar ou disparar lasers pelos olhos, mas um homem humano muito mais capaz de lidar com a vida, muito mais capaz de deslizar pela vida quando todos os outros parecem estar afogados em suas dores e problemas. O humano divino, aquele que tem a compreensão divina, que é capaz de lidar com a vida de uma maneira muito melhor. E assim como os super-heróis que você vê nos filmes,
onde você tem uma pessoa comum que então cai em algum tipo de armadilha ou é pega por algo infectado. E de repente eles não são mais quem costumavam ser. E eles eram pessoas comuns antes e agora eles renasceram. São novos, com habilidades superiores. E então há uma transformação drástica de quem eles costumavam ser e o que costumavam ser capazes de fazer, para quem eles são agora. E realmente o que o Guru está fazendo é dissolver a mente antiga na sabedoria. Quando a sabedoria se torna algo que você cobre sua mente, então de repente você é transformado em uma nova maneira renovada de pensar. E assim o que o Guru está tentando explicar aqui é que quaisquer palavras a que você se expõe, quaisquer pensamentos e ideias com as quais você se cerca, isso determina quem é e como você se torna. Isso determina que tipo de pessoa você é. Então o Guru está usando agora essa palavra Shabad para tentar dar uma indicação do que a sua mente realmente está fazendo. E acho realmente importante que dediquemos um pouco de tempo para tentar entender o que a mente realmente é. O que é essa coisa que estamos constantemente nos referindo como mente? Sabemos que todos temos uma mente, todos somos conscientes de que temos pensamentos, mas nunca realmente paramos para analisar nossa mente. Nunca realmente pensamos o que é a mente, o que estamos fazendo com ela, o que é, do que é feita. A maneira de pensar sobre a mente é como se fosse um redemoinho de pensamentos, palavras e ideias. Porque se você pensar na mente, há constantemente pensamentos acontecendo lá dentro. Mas qual é a natureza dos próprios pensamentos? Às vezes, os pensamentos são visuais, são imagens que estão acontecendo em sua cabeça e realmente começam a moldar como é a sua vida. E palavras são chamadas de Shabad nas línguas indianas. A palavra Shabad significa palavras. Então nossa mente é literalmente feita de Shabads, é feita de palavras. E sabemos disso através da nossa própria experiência. As palavras que estão acontecendo e sendo repetidas em nossa mente têm um impacto direto em como nos sentimos. Sempre há uma história acontecendo em nossas mentes. Qualquer situação que acontece na vida, nossa mente imediatamente tem uma reação. E você só precisa pensar quando está dirigindo e algum outro motorista está dirigindo de maneira errada. Sua mente começa a usar uma linguagem negativa em relação a essa pessoa. Você começa a pensar em palavras que nunca diria em voz alta. E o que isso começa a fazer é que começa a mudar como você se sente. Então você se sente perfeitamente bem no momento, um evento acontece, um pensamento é acionado automaticamente. Gostamos de pensar que estamos realmente pensando esses pensamentos, mas não estamos. Esses pensamentos simplesmente acontecem. Então um evento acontece e nossa mente diz algo. Tem um diálogo, grita algo dentro de si mesma. E então essas palavras começam a mudar como você se sente. Você não se sentia assim um momento atrás. Assim que esse evento aconteceu, sua mente lhe disse como se sentir sobre ele, como olhar para esse evento como positivo ou negativo. E assim começamos a aprender uma verdade muito importante sobre como vivemos. E essa verdade é como eu penso, assim eu sinto. Como eu percebo, assim eu recebo. A maneira como penso sobre o mundo, os pensamentos que estão acontecendo na minha cabeça, têm um impacto direto em como me sinto em relação à vida. A maneira como penso e percebo sobre o mundo
é a maneira como recebo, a maneira como o mundo parece entregar para mim. E nós temos que pensar em um exemplo da última vez que tivemos uma discussão com alguém. E você sabe que sempre que tem uma discussão com alguém, no final você pode ir para caminhos separados. Mas o que a mente faz? Você já notou? A mente continua a ter essa discussão. Na verdade, sua mente apenas repete a discussão inteira, repetidamente. E talvez você comece a pensar, isso é o que eu deveria ter dito, eu poderia ter dito aquilo. E o que você vai perceber é que enquanto essa história está ocorrendo, enquanto você está repetindo a história dentro da sua mente, os sentimentos perpetuam, as mesmas emoções persistem, enquanto as mesmas palavras continuam a ser repetidas uma e outra vez. Já pensou que às vezes você está se sentindo muito negativo ou para baixo, ou há uma emoção particular, algo que você está pensando, e de repente seu telefone toca? O que sua mente faz imediatamente? Você sabe que não pode demonstrar esses sentimentos para outra pessoa. Eles não entenderiam. Você não quer revelar esse lado de si mesmo. Então sua mente tem uma história. Eu me sinto mal. Isso não deveria ter acontecido. Isso aconteceu. Eles disseram isso, eles disseram aquilo. E o telefone toca ou a campainha toca. E você precisa atender imediatamente. Então o que você faz é que você imediatamente consegue desligar esse pensamento. Imediatamente você consegue interromper este padrão de pensamento para atender o telefone ou a porta. O que está acontecendo aqui? O que isso demonstra é que mesmo que a sua mente esteja pensando em uma coisa específica, ela pode ser instantaneamente desligada por outro evento e você pode escolher desligá-la imediatamente. E nós realmente não percebemos que isso está acontecendo dentro de nós. E temos a capacidade de desligar emoções. Pensamos que qualquer que seja a nossa emoção, o que quer que estejamos sentindo, somos vítimas disso. Temos que simplesmente continuar assim. E os pensamentos, continuando em nossa mente, sem interrupção, as emoções continuam. Já conheci pessoas que têm a mesma história acontecendo em sua mente por anos. Encontro pessoas o tempo todo e às vezes você conhece alguém, em 1 ou 2 minutos, eles lhe contam sobre algo que aconteceu há 10 anos. Eles dizem, há 10 anos meu ente querido faleceu. E imediatamente eu sei, essa é sua história. Essa é a história que você continua repetindo em sua mente. Essa é a história que você continua contando para si mesmo repetidas vezes. E eles não percebem que estão se contando isso. E assim, onde essa história continua, suas emoções continuam. Então o Guru está tentando nos mostrar que se continuarmos a praticar os mesmos pensamentos, se formos aos mesmos lugares, nossa mente terá os mesmos pensamentos, o mesmo diálogo interno vai acontecer, com o mesmo estímulo externo. E começamos a entender nossa relação com o mundo. E você vai notar isso repetidamente. Você vai ao trabalho e tem um colega com quem não se dá bem. Você não os vê com muita frequência, mas sempre que os vê, os mesmos pensamentos voltam. Quando você tem uma discussão com alguém, talvez essa pessoa com quem você teve a discussão tenha esquecido, talvez tenha seguido em frente, mas você não seguiu em frente. A mesma história continua repetindo-se uma e outra vez. Então, se você continuar se expondo aos mesmos cenários, às mesmas situações, terá os mesmos pensamentos.
E há uma maneira de quebrar esses padrões habituais de pensamento. Você não precisa continuar com o mesmo diálogo interno o tempo todo, porque se você continuar o tempo todo, esses pensamentos se tornam sua identidade. E o que eu quero dizer com isso é que você repete esses pensamentos tão frequentemente que eventualmente os associa a si mesmo. Você é essa ideia, você é essa pessoa, você é esta pessoa para quem seus pensamentos são uma realidade. Nós associamos esses pensamentos como sendo nossos. E o que o Guru está dizendo é que existem técnicas com palavras para interromper essa história. Deixe-me repetir isso novamente. Se você tem histórias, ideias, conversas e diálogos que estão sempre acontecendo em sua mente e que não estão te servindo, que são prejudiciais para você, o Shabad, a palavra do Guru, é uma técnica que usa palavras para interromper seus antigos padrões de pensamento. E assim começamos a aprender como transformar nossos pensamentos. Transformamos nossas vidas. Se transformarmos como pensamos, transformamos como nos sentimos e quem somos como pessoa. Não apenas como nos sentimos, mas quem somos. Porque lembre-se, se continuarmos tendo esses pensamentos, acreditamos que somos essa pessoa. Isso aconteceu, ou eu sou uma pessoa que sempre pensa assim, ou para quem isso sempre acontece. Quantas vezes você ouviu pessoas dizerem: "Ah, eu sou uma pessoa azarada"? E tudo o que isso significa é que essa é a história que está ocorrendo na cabeça delas. Ou para pessoas que dizem: "Estou passando por um trauma", ou "estou deprimido". Essa é uma história que elas continuam contando para si mesmas repetidamente. E começamos a entender que se você mudar a história, muda a experiência de vida. Então, precisamos aprender que a narrativa, o Shabad, as palavras que estão acontecendo em nossas mentes são o fator mais importante que determinam como nos sentimos em relação à vida. E o Guru está dizendo, as sessões de Shabad, quando a mente se une à palavra, ela sente amor pela permanência. Então, se sua mente está sempre repetindo eu, pensando, então nos identificamos com isso. E qual é o pensamento constante que está sempre lá, independentemente do cenário? O pensamento único que está sempre lá é eu sou. Esse é o único pensamento que está sempre lá, independentemente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, é claro, nos identificamos com esse eu, o eu sou. E o Guru está reformulando nossa compreensão do que é a vida. E é por isso que o Guru usa essa técnica de você. Isto é você, isto é você, isto és tu. Lembre-se do que é Nam. Não a palavra que te transforma para nome, para mim. O nome te transforma para o não eu. Eu não sou. Isto és tu. Tudo és tu. Todo o universo és tu. Não sou eu. Não é a minha história. Então o Guru está mudando o nosso pensamento, nos dando uma perspectiva mais ampla de quem realmente somos. E o Guru revela que essa não é a sua história. A verdadeira história que está ocorrendo é que a vida está fazendo a si mesma. Esta é a verdadeira história última.
Isto é o Sat. Esta é a verdade permanente que sempre esteve lá. A história da vida não é a sua história individual, é a história da própria vida. E assim o Guru diz, vez após vez. Você precisa cercar-se com toda essa sabedoria, porque quando você se expõe constantemente a essa sabedoria começará a penetrar na sua mente. Sua mente começará a aprender uma nova maneira de pensar. E se há uma coisa que o Guru está tentando fazer aqui, é transformar seu pensamento. E é por isso que essa tradição é chamada de Gurmati, o intelecto iluminado, a mente desperta, a sabedoria da iluminação. E é isso que o Guru está te dando. Está pegando o Mamad, os próprios métodos da mente e transformando-os. Você, a mente, não sabe o que está fazendo. O Guru está dizendo, é a mente iluminada que você precisa e todos têm acesso a isso. Qual é a diferença entre nossa mente e a mente do Guru? Por que há uma diferença tão acentuada? Por que nossa mente não consegue pensar assim? De onde vem essa sabedoria? De onde vem é uma consciência interna. Os mestres espirituais, ao longo do tempo, ao longo da história humana, encontraram uma presença dentro deles. Foram dentro e estudaram suas próprias mentes. Eles são especialistas na mente. Eles não estão dizendo isso apenas porque leram em um livro ou viram em algum lugar. Eles foram e olharam dentro de si mesmos e entenderam. Ah, sim, é assim que a mente realmente é. Isso é o que eu realmente sou. Eles entenderam essa consciência que está dentro deles. Eles refletiram sobre isso. Eles experimentaram isso. Eles vêm desse espaço. Eles entenderam que sua consciência, sua presença é a sua verdadeira natureza. A palavra do Guru, as palavras que eles falam, as palavras que estamos analisando aqui, são as palavras desses indivíduos realizados que perceberam sua própria energia sutil da vida. E a razão pela qual estou levando a conversa nessa direção é porque há um segundo significado dessa palavra Shabad. O primeiro significado do Shabad significa palavra. Outro significado da palavra Shabad é som ou vibração. Então essas palavras estão vindo de alguém que encontrou sua própria vibração interior, que foi tão fundo dentro de si mesmo, que entendeu a si mesmo em um nível tão profundo, que percebeu, eu não sou as palavras da minha mente, eu sou a presença da consciência dentro de mim. Existe uma presença. Quando você vai dentro da sua mente e tenta encontrar, quem sou eu? O que sou eu? A mesma verdade, a mesma realidade que surgiu desta investigação de todos os seres humanos que foram a isso, é que eles perceberam, eu sou a consciência. Há uma testemunha, há uma presença, há uma vida, uma vivacidade dentro de mim. Essa é a verdade última de quem eu sou. Eu não posso reivindicar essa consciência. Não posso dizer que esta é a minha consciência ou minha vivacidade. Ela apenas é. A vivacidade está dentro de mim e essa é a minha realidade última.
essa coisa interna, a vivacidade, a consciência, a vibração. Isso também é chamado de Shabad. E então, quando você descobre essa parte de você e tenta colocar a vibração em palavras, esse Shabad se torna palavras. A partir da consciência da presença, eles falaram essas palavras. E é por isso que é chamado de Satchibani, as palavras sempre verdadeiras. E estas, as Satchibani, as palavras são faladas para que você possa voltar à sua própria consciência. E assim o que está acontecendo é que estamos recebendo palavras externas, que é o Shabad, para permitir que você perceba seu Shabad interno. Shabad está sendo usado para fazer você perceber o Shabad interno. E quando você reconhece que sua verdadeira natureza não é sua, você reconhece sua natureza mais verdadeira como sendo a unidade. E em vez de mim, sua mente começa a entender a si mesmo como a força da vida permanente. Sua mente começa a entender que esses pensamentos estão acontecendo, mas essa não é a minha realidade última. E isso é algo que você pode praticar, você pode sentar e você pode olhar para os seus pensamentos. E a pergunta que você quer fazer é: se eu posso reconhecer que um pensamento está vindo, então quem é que está reconhecendo o pensamento? De onde vem esse reconhecimento? E aqueles que não praticaram isso, ou que não estão treinados nesse método, terão outro pensamento que vem e diz: eu sou apenas um pensamento. Tudo é apenas pensamento. Minha consciência também deve ser apenas pensamento, mas não é. A qualidade da consciência é muito diferente da qualidade dos pensamentos. E você só sabe disso quando passa um tempo com isso. Quando você sai e olha para dentro de si mesmo, senta e você nota que os pensamentos podem ir e vir, mas sua consciência está sempre lá. Sua consciência é o Shabad interno, a presença da vida que está dentro de cada um. E é por isso que os mestres espirituais disseram que você não vai conseguir encontrar isso do lado de fora. Não importa o quanto você leia, o quanto você pratique, você terá que ir para dentro. Você terá que olhar dentro de si mesmo e você perceberá: sim, eu posso reconhecer os pensamentos. E assim há uma consciência dentro de mim que é capaz de sentar e reconhecer os pensamentos. Há uma analogia de estar numa estação de trem e você está de pé na plataforma. Os trens estão vindo e indo, mas você permanece na plataforma. Da mesma forma, sua consciência pode observar os pensamentos virem e irem, mas a consciência permanece a mesma. Ela não vai a lugar nenhum. Então, o cerne do que você é a raiz da experiência humana, que é a consciência que está sempre lá. E é por isso que é chamada assim, está sempre lá, quieta. Lembre-se, logo no início, no primeiro verso do Anand Sahib, ouvimos o Sati Gotapaya, que diz: quando eu encontrei o Guru, também obtive Sahaj, calma, tranquilidade. Então a raiz absoluta do que você é uma calma, é uma tranquilidade que está sempre lá. Não está vazio, não é invisível, não está faltando algo.
está muito lá, tem uma presença, tem uma qualidade. Então, outra maneira de pensar é como se sua verdadeira natureza fosse o céu. Há um céu azul sempre lá. Pensamentos podem ir e vir como nuvens. E às vezes há nuvens muito espessas e pesadas. Às vezes os pensamentos são tão escuros, tão pesados. Há tantas nuvens que o céu se torna invisível. Mas quando você entende a prática, isso é quem você é realmente, a raiz do que você é, que é o céu, não as nuvens, não os pensamentos. Você será então capaz de se separar disso. Você será capaz de reconhecer que os pensamentos virão, mas os pensamentos também irão. Deixe-os ir, deixe-os vir e deixe-os ir. E quando isso se torna a sua compreensão de si mesmo, você não estará mais apaixonado pelos seus pensamentos. Você não estará mais apegado a eles. O amor se constrói pelo céu, não pelas nuvens. Quando você percebe que isso é o que realmente é. Isso é o que o Guru está dizendo. Quando a mente se une a esta palavra, quando ela se conecta com o que essa palavra realmente é, então agora o Shabad não significa apenas palavras externas, mas a presença interna. Ela começa a se conectar e se apaixonar por aquilo que é sua verdadeira realidade, sua permanência, seu Sat. Você é a unidade, o próprio divino, o diamante. Ele mesmo é a joia para quem dá. Eles recebem através dessa compreensão e começa a perceber que essa é a sabedoria. Através dessa compreensão, você começa a perceber que é a sabedoria, é a joia, é você. A vida está funcionando através de você e nada é seu. Esta unidade é você. Essa unidade são pensamentos. Essa unidade é a sabedoria para despertar seus pensamentos. Você sabe, às vezes ouvimos essas ideias de unidade, essas ideias de consciência, presença, e a mente não sabe bem o que fazer com isso. Ela pensa que está realmente longe. E isso porque não temos e nem conhecemos a experiência disso. Um exemplo é de que é quase como se um peixe que estivesse nadando até o outro dizendo: então, onde está essa água que todos continuam falando? O peixe está totalmente alheio à água. Ele não sabe o que é água, mesmo que esteja vivendo nela. Ele está nadando nela, está respirando nela. Tudo o que fez está acontecendo dentro da água, mas ele não sabe o que é. Está muito perto e não entende o que está procurando. Da mesma forma, quando falamos sobre essas coisas, nossa mente está tão treinada para olhar para fora que não entendemos que é o próprio ato de olhar que é a consciência. É a própria coisa que está dentro de nós e sempre estamos procurando alguma coisa porque damos o nome de Deus, Krishna e pensamos que está lá fora. Mas do que se fala não é uma pessoa, não é um ser com o qual podemos nos comunicar e conversar como se fosse algo diferente de nós, como se pudéssemos ter uma conversa um com o outro. Pensamos que podemos ter uma conversa com Deus, mas a realidade é que é tudo o que você é. E a mente simplesmente esquece disso. A mente não sabe como ver desse nível. E é com graça que você começa a entender e reconhecer que é o único que está olhando,
e o único que está falando, e a consciência por trás de tudo mais. Então a própria conversa que está tendo, os próprios olhos que estão olhando para fora, são os seus olhos. E o fato de haver uma presença de vivacidade dentro de mim, isso é o que é. E estamos tão distraídos o tempo todo, não sendo capazes de entender que as coisas que estamos olhando não são a joia mais importante da vida. É o que está olhando que é a joia da vida. Então, essa é a natureza da joia. É difícil de encontrar porque não percebemos que está dentro de nós. Nossa mente está constantemente olhando para fora, então não percebemos que a joia está lá. E mesmo que esteja lá, às vezes não sabemos como acessá-la. E é aqui que o Guru diz, vez após vez, passe seu tempo com essa sabedoria. Passe seu tempo com as pessoas, praticando essa sabedoria. Realmente tem uma prática que então essas coisas e então o elemento final, que é a graça, traz a paciência que está lá. E só você pode limpar as nuvens e deixar algumas nuvens ir antes de você poder ver o céu, deixá-las desaparecer, deixá-las dissipar-se. Então essa é a natureza dela e é preciosa quando é recebida e é preciosa quando você a vê finalmente por aquilo que é o mesmo. Então, assim como é o céu, você não pode agarrá-lo, você não pode segurá-lo. Assim que você tenta segurá-lo, ele se vai novamente. Então está lá, constantemente, lá dentro, e você tenta segurá-lo, e ele se foi novamente. Então está lá, e você precisa lembrar-se disso, que está constantemente dentro de você. E então você se lembra, e então sempre que há problemas, coisas que acontecem na vida, você precisa perceber e ter a sabedoria do Guru, a prática e a metodologia do Guru, para interromper as palavras que estão acontecendo. E é quase como um raio que atinge e empurra todas as nuvens para longe. Ter uma prática que interrompe essa narrativa interna que está acontecendo, para que você possa trazer de volta para essa consciência que não são os meus pensamentos, eu não sou eles, eu não sou meu corpo, eu não sou isto. Quando você percebe e começa a entender a diferença entre esses dois, começa a reconhecer quando está na bem-aventurança da sua própria consciência ou está na montanha-russa de emoções e pensamentos. E o Guru termina dizendo, a palavra é uma joia, incrustada com diamantes. As palavras do Guru levam você a essa conscientização preciosa que está esperando ser revelada para você. Reflita, qual é a coisa mais preciosa na sua própria vida? Como você entende o Shabad como palavra e vibração? Quais histórias internas você repete regularmente que fazem você sofrer? Podem as palavras do Guru ajudá-lo a quebrar os padrões habituais de pensamento? Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.